No programa de hoje, vamos tratar do papel multifuncional que as gramíneas forrageiras desempenham na pecuária brasileira. Além de serem a base para a alimentação do nosso rebanho, essas plantas agem como agentes biológicos estratégicos na recuperação de áreas degradadas e também na manutenção e na saúde física e química do nosso solo, né? A compactação é um dos grandes desafios da agricultura moderna, limitando a infiltração de água no solo e, claro, o desenvolvimento das culturas. É aí onde as braquiárias e os pânicos apresentam um papel fundamental. Graças ao seu sistema radicular, a raiz agressiva e profunda, essas gramíneas atuam como arados biológicos, carreando e reciclando nutrientes. E para falar mais sobre este tema, eu recebo aqui no estúdio a zootecnista, mestranda em forragicultura e pastagens e coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da empresa SBS Green Seeds, a Lara Gabriele Silva Moura. Lara, bom dia, bem-vinda ao programa Giro do Boi. Muito obrigado pela sua visita. Bom dia, Mauro. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando no Giro do Boi. Maravilha. A Lara vem lá da cidade de Penápolis, ali pertinho de Rio Preto, terra boa demais. Só para prosear com a gente aqui no Giro, aqui em São Paulo, e passar para o pecuarista de todo o Brasil a importância de você cuidar da saúde do seu solo, não é mesmo, pessoal? Nos últimos anos, Lara, eu acho que nunca se falou tanto nessa palavra sustentabilidade em todos os aspectos, econômico, social, enfim, ambiental, também, E essas práticas conservacionistas, elas deixaram de ser apenas uma recomendação técnica e passaram a integrar essas estratégias de gestão do setor, agropecuário. Agora, entender o papel das gramíneas nas pastagens, é um contexto muito importante, não? Com certeza. Por muitos anos a gente via as braquiárias e os pânicos apenas com a base da alimentação animal. Hoje a gente já sabe que elas também auxiliam na descompactação do solo, na cobertura, principalmente com as secas severas que estamos tendo, e chuvas intensas. Então, além da alimentação animal, elas também estão ali para proteger o solo, falando da agricultura regenerativa, que é a parte da sustentabilidade, que está todo mundo tão preocupado. É verdade, é verdade. Eu mesmo rodo esse Brasilzão aí, como um todo lá, o que tem de área degradada no Brasil, Sim. Os solos compactados, ainda é um problema grave isso no nosso país? Tem diminuído bastante. Ah, que bom, menos mal, Os pecuaristas têm se preocupado mais, os técnicos têm se aprimorado mais nessa questão também, devido à preocupação, mas ainda temos uma grande quantidade. É por isso que a gente busca alternativas, pesquisas, para poder mostrar o melhor caminho para a gente seguir e conseguir diminuir essas áreas. Essa questão do sistema radicular das braquiárias e dos pânicos, ela é estudada com profundidade. Sim. Por vocês, não? Sim, já tem várias pesquisas, principalmente da Embrapa, falando sobre essa importância. As braquiárias chegam aí a colocar no solo 2 a 4 toneladas de raiz no solo. Olha só. Quem imaginaria, Então tem fotos, artigos falando, mostrando, é muito interessante. São raízes muito robustas, muito ramificadas, então elas chegam a uma profundidade que, por exemplo, uma raiz de milho e soja não chegaria. Então, essa raiz, a gente pode citar a Rusiziensis, que hoje é a braquiária mais utilizada na integração. No sistema integrado, é verdade. Sim. A Rusiziensis. Ela é muito boa para isso? Muito boa. Para descompactação, ela é um pouco menor do que outras. Ela produz menos massa, que a gente fala de massa verde, porém, o produtor gosta muito dela por ela tem uma facilidade muito grande de dessecação. Então, ela dá ali uma quantidade menor de herbicida. Mas temos outras também que, caso tenha até um animal depois, ela é mais benéfica. Por exemplo, a braquiária piatã e a braquiária charaense também. São duas variedades de gramíneas que têm um sistema radicular profundo. Mais profundo. Eles vão buscar água no lençol freático, vão buscar Sim, nutrientes, Com certeza. E essas raízes, buscando o que está lá mais em profundidade, elas levam para a superfície novamente, e aí as culturas que terão posteriormente o milho e uma soja vão aproveitar esses nutrientes. Maravilha. Qual que é mesmo o elemento que a gente usa que ele ajuda a aumentar o sistema radicular da raiz? O fósforo. Fósforo. Muito importante. Os macronutrientes em geral ajudam muito. Todos então, tem o nutriente, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio. O magnésio, então, ele ajuda bastante nessa... Todos esses são macronutrientes muito importantes para o desenvolvimento e produção das gramíneas. Maravilha. Então, já começaram a vir algumas perguntas aqui, ó.
Um abraço para o Elton Lopes de BH. Existe um pânico que aguenta bem no semiárido, aqui no Cerrado, já indo para o semiárido lá. Você recomendaria o que para esse caboclo aqui, o Elton Lopes de BH? Bom dia, Elton. Para as áreas secas, tem alguns pânicos que são mais indicados, mas lembrando que os pânicos, em comparação aos braquiários, eles exigem uma fertilidade maior do solo. Então, também não podemos esquecer de ter esse cuidado com o solo. Mas em áreas secas, lógico que eu não consigo, né, recomendar o melhor apenas com essa informação. A gente precisa de outras, como relevo, nível tecnológico da fazenda. Fazer a análise de solo. Análise de solo, que é muito importante para saber, para a gente repor o que está faltando no solo e qual animal você utiliza aí. E quais são os principais nutrientes reciclados pelas gramíneas forrageiras que acabam beneficiando a cultura sucessora, como é o caso da soja? Muita gente já colheu a soja, né? E agora o pessoal está preparando para plantar, muitos já estão plantando, mas a maioria está preparando para plantar a safrinha. Sim, os macronutrientes em geral, como a gente comentou, o fósforo, o nitrogênio e o potássio. Mas o nitrogênio e o potássio, principalmente, que eles são muito móveis no solo, então eles acabam indo em uma profundidade maior. Então, as raízes das gramíneas vão conseguir captar esses nutrientes novamente e trazer para a superfície. Inclusive, a gente já tem pesquisas demonstrando que quando você tem uma gramínea ali consorciada ou em rotação com culturas, como a soja, a gente consegue aumentar em torno aí de 20 sacas por hectare. Nossa Senhora. Mas desde que a gente tem uma palhada boa, né? Aquela proteção do solo que ajuda a segurar, inclusive, a umidade na época de veranico. A gente tem visto tanto veranico agora, nunca passamos por isso, né? Então, se a gente não se precaver, né, Lara? Sim. A gente acaba pagando um preço alto aí, né? Um abraço para o Ricardo Gomes, lá de Montenegro, Rio de Janeiro, parabenizando o trabalho de vocês. O Gabriel Rolini, lá de Rio Preto, pertinho de você lá. Pertinho. Paulo Guedelha, do Maranhão. Suzana, de Araguaína, Tocantins. Dimas Souza, de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Matias Pereira. Lucas Monteiro Ariel, lá do Prata. Enfim, todo mundo acompanhando o Giro do Boi. Qual que é o papel do sombreamento físico das forrageiras na redução do banco de sementes das plantas daninhas? É uma outra curiosidade que eu tenho, Lara. Então, tanto as gramíneas como pastagem, quanto para palhada, quando bem manejadas, elas produzem uma massa muito grande ali. Então, você concorda que a competição dela, o potencial dela de competição é muito maior do que uma planta daninha. Então, quando o produtor ele aduba aquele solo e deixa ele produtivo, as gramíneas conseguem abafar essas plantas daninhas, não deixando a semente, o banco de semente que tem ali germinar, e às vezes até dá dormência nas sementes das plantas daninhas. Então, reduzem drasticamente a presença dessas plantas. Você sabe que eu vou criar uma série agora, você poderia até me ajudar me dando algumas dicas, né? Boi na terra da soja. O que você acha de fazer? Porque é impressionante como esses agricultores, produtores de soja, de milho, de outras culturas, eles têm feito uma integração muito grande, sabe? Na produção de carne também. Sim. E os sistemas integrados hoje, são acho que talvez uma das coisas maiores riquezas já desenvolvidas em país tropical como o nosso. Qual que é a sua opinião sobre isso? É um sistema maravilhoso. Falo integração, tanto integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, é uma forma de sermos mais eficientes. Enquanto ali eu teria, por exemplo, só o cultivo de uma planta anual, a soja, por exemplo, eu tenho depois o capim, que pode servir para alimentação animal, e também depois você pode dessecar esse capim e virar cobertura do solo. Então, a gente tem uma renda a mais, extra, além de que aquele solo vai ficar protegido, porque normalmente ainda é comum da gente ver, o produtor colhe a soja, o milho, e aquele solo vai ficar descoberto até a próxima safra, não é mesmo? Então, a gente colocando a gramínea, tanto para alimentação animal quanto como palhada, além dos benefícios do solo, né? A gente tem a diversificação da renda do produtor também. Olha essas imagens aí. Essas imagens que a gente tem aqui no banco de imagens do Giro do Boi, alguma propriedade que a gente visitou por todo o Brasil. Olha como você coloca o milho, tem um capim ali no meio, uma cobertura de solo maravilhosa. Isso é uma grande riqueza aqui para o nosso país. Queria mandar um grande abraço para o doutor Antônio Carlos Juntini. Todo dia não perde um programa Giro do Boi. Ele é médico, tem fazenda lá no norte de Mato Grosso. E perto de Alta Floresta ali. E no ano passado, na última safra, a fazenda dele, a fazenda de cria, ela foi eleita fazendo a revelação do programa Fazenda Nota 10. Ele está fazendo uma pergunta para você aqui, ó. Em se tratando da região norte de Mato Grosso, uma terra muito boa ali na região de Alta Floresta, Colíder, por ali.
Qual o ajuste de manejo que mais aumenta a produção de arrobas por hectare? E como que uma pastagem bem manejada pode me ajudar na recuperação do pasto para a próxima seca? Alguma adubação específica antes da vedação para a produção de feno em pé? Pergunta boa, hein? Várias perguntas, vamos lá, por partes. O manejo muito importante que eu vejo hoje, que às vezes a gente deixa passar um pouco, né? Eu entendo que o produtor tem muitas coisas para lidar, que eu falo que o produtor tem uma empresa a céu aberto. É verdade. Mas na pastagem é o cuidado com a altura de entrada e saída dos animais. Então, sempre ter um controle ali dessa altura. Por exemplo, eu vejo no Mato Grosso uma gramínea que é muito utilizada, é o capim mombaça. Mombaça, perfeito. E aí, muitas vezes, o pessoal me manda foto, vídeo, eu acompanho, e o que a gente está errando ali, que acaba perdendo valor nutritivo nas plantas, é a altura de manejo dessa planta. Então, tomar muito cuidado também. O mombaça, aí a gente fala que os animais entram em torno de 90 centímetros e saem com 45. Então, tomar muito cuidado com essa altura. Entendo. Então, junto com essa altura, o cuidado da altura, a adubação, sempre ressalta a importância da análise de solo, para a gente saber o que está faltando no solo, para a gente poder repor. Então, essa gramínea vai conseguir expor ali o seu real potencial. Enfim, e a parte do diferimento é você fazer um corte ali, rebaixar um pouco mais aquela gramínea e fazer uma adubação, principalmente com nitrogênio, para poder ajudar o perfilhamento e a rebrota desse capim. Um abraço para o Márcio Martins, lá de Quixeramobim, no Ceará, o Edson Rodrigues de Souza, te mandando um abraço, parabenizando, o Gabriel Bolini. Qual seria a importância dos adubos foliares com macro e micronutrientes para essas pastagens? Uma pergunta que eu recebo bastante. Ainda a gente vê que adubos foliares não tem tanta eficiência assim para pastagens. Geralmente as pastagens precisam... Quanto adubo granulado? Isso, como um adubo que a gente coloca no solo normalmente. E, geralmente as pastagens necessitam de uma quantidade muito grande de adubo. São muito bons. Então, a gente teria que jogar uma quantidade muito grande para aquela folha absorver. Então, teria que avaliar se vale a pena ou não. Então, já respondendo, inclusive, essa pergunta aqui do Ricardo Costa, de Chorozinho, no Ceará, ele está falando justamente sobre substituição de granulados por conta da melhor absorção. Você é mais a favor dos granulados, né? Ainda para pastagem, acredito que sim. Tá bom. Um abraço para o Cláudio Melo, lá de Foz do Iguaçu, no Paraná. Como a fixação biológica de nitrogênio e a atividade microbiana são estimuladas pela presença de gramíneas em solos antes degradados? As raízes, como a gente fala, como elas chegam em grande profundidade, elas criam ali também vários bioporos, que a gente chama. São buraquinhos no solo onde a água vai ficar infiltrada e onde ocorrem as trocas gasosas também, que é muito importante para a respiração das plantas, das raízes também. E são por esses bioporos que as raízes vão conseguir passar. Elas se desenvolvendo bem, absorvendo todos esses nutrientes, a folha da planta depois vai cair no solo, né? Com o tempo ela se decompõe, vai ficando velha, se decompõe. Aí vem a importância da matéria orgânica que a gente fala no solo, né? Aí vai atuar os micro-organismos, a maior ciclagem de nutrientes. Então, a presença ali só do solo não está descoberto, né? E ter uma gramínea é muito bom. Você é a favor das leguminosas também? Também. Hoje temos o consórcio, já temos fazendas que usam o consórcio das gramíneas com as leguminosas. Mas sempre ressalto, já é difícil manejar a gramínea sozinha. Quando você tem uma leguminosa, você precisa de uma atenção maior para que uma não acaba competindo com a outra e uma sai melhor do que a outra. Então, sempre tem um equilíbrio. Entendi. Feijão guandu, né? Estilosantes Campo Grande. Muito bom. Essas coisas são bacanas, tem ajudado muito o pecuarista, né? Na muito. produção de massa, né? O guandu chega a fixar 450 quilos de nitrogênio por hectare ao ano, você tem noção? Entendi. A empresa de vocês, ela estuda, ela produz sementes, né? Sim. E estuda essa parte agronômica no Brasil inteiro, né? Sim. Conta um pouquinho sobre essa empresa de vocês. Ela é uma fusão com uma outra empresa antigamente famosa aqui no Brasil, né? Sim, estamos juntos com a Boa Safra Boa hoje. Safra. Criamos o grupo SBS, Green Seeds. Então, a gente tem agora sementes de soja, sorgo, milho e juntamente também com as gramíneas, que são as braquiárias e os pânicos, criando eu falo que é um equilíbrio perfeito. Que legal. E o sorgo tem ganhado um espaço merecido, né? Nas fazendas brasileiras, tanto o sorgo forrageiro quanto o sorgo granífero, né? Sim. O pecuarista tem usado muito o sorgo, que é uma grande opção, né, para quem
não tem uma terra tão apropriada para a cultura do milho, né? Sim. Ela vai mais, ela é mais resistente ao estresse hídrico, se eu não me engano, vai mais também em solos mais arenosos, né? Você é a favor do sorgo também? Sou sim. Alternativas são muito importantes para que o produtor consiga, né, procurar outras formas de ser eficiente e produtivo. E o sorgo está aí, também tem uma raiz muito agressiva, por isso ele é tão resistente ao déficit hídrico. Um abraço para o Vicente José, lá de Cuiabá. Pergunta para a Lara aí sobre a reprodução de nematóides. O que você responderia para esse caboclo aqui? Um problema grande que estamos tendo, tal do nematóide. É mesmo? Sim, já tem pesquisas mostrando que as braquiárias conseguem inibir a reprodução de alguns nematóides, mas também estamos conciliando as gramíneas com algumas leguminosas que também têm esse poder, principalmente a crotalária. Já ouviu falar, Mauro, da crotalária? Sim, claro. Então a gente tem feito o mix, que a gente fala, de gramíneas com algumas leguminosas, com outras plantas que conseguem diminuir a população de nematóides. Maravilha. Um abraço para Priscila Dornelas. Ela é da Emater, lá de Guarará, em Minas Gerais, parabenizando pelo seu trabalho. Perguntando se você pode dar um pulinho na região dela lá para dar uma palestra. Ela vai juntar uns produtores rurais lá para você falar sobre... Com certeza, com todo o maior prazer do mundo. Um abraço para o pessoal da Emater de Minas Gerais. Desenvolve um trabalho importantíssimo, né, para a agricultura e para a pecuária mineira, né? Minas Gerais hoje que é o segundo maior rebanho do Brasil já, né? Atrás apenas do Mato Grosso, né? Bom, como é que... você estava falando agora sobre essa altura de entrada e de saída. Na verdade, não deixa de ser um manejo, né? Eu acho que o grande erro do pecuarista está nesse desconhecimento em relação ao manejo de cada variedade, de cada espécie de pânico e também de braquiárias, né? O que você diria para esse produtor? Buscar um auxílio técnico? Você vê, a própria Embrapa, né? Um abraço para todos da Embrapa também, desenvolveu até uma régua, né? Sabe aquela régua de entrada e saída, com um pedaço de pau assim, ó. Você vai lá na variedade e está escrito lá a variedade. Aqui é Decumbens, aqui é o Marandu, aqui é o Piatã, aqui é o Charaés e tal. A pessoa tem que respeitar a fisiologia da planta, não, Lara? Com certeza. Eu sempre falo que é muito difícil, porque o animal, o que ele gosta de comer? A folha. Sim. E a planta precisa da folha para fazer a fotossíntese. Então, foi de acordo com esse equilíbrio, porque a gente tem muito aquele mito do capim, quanto mais alto, melhor. E tem muita gente que perde capim, não só o capim raspado. A grande maioria dos pecuaristas está perdendo capim porque está capim passado, né? Não é verdade isso? E eu falo que a partir do momento que aquele capim passou, o animal não consegue comer ou você não vai aproveitar aquele capim, a gente acaba jogando dinheiro fora. Então, tomar muito cuidado com a altura. Temos essa régua da Embrapa, que ela é maravilhosa. Veio depois de muitos anos de estudo, tendo esse equilíbrio da altura, onde eu vou ter uma produção de massa, junto com a qualidade nutricional do capim, que eu preciso dos dois, né? Quantidade e o valor nutricional do capim. O Maurício, aqui no interior de São Paulo, falou agora um pouco da crotalária. Ela não é tóxica para o gado, não, né? Para o gado, sim. Tem que tomar muito cuidado. Para os animais, em geral, a crotalária não é indicada, não. E o que a gente faria, então, nesse caso? Nesse caso, outra questão do manejo. O ciclo dela ali é bem rápido, é questão de em torno de 100 dias. Então, sempre tirar a crotalária antes dela sementear e fazer uma dessecação muito bem feita. E caso ainda fique algum receio, se for colocar animal depois, não colocar crotalária. Temos outras opções de espécies também. Entendi. O Simão, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Lá na minha fazenda, Mauro, eu tenho uma área argilosa e tem decumbens lá. Na seca morre tudo. Qual que seria a solução para mim? Difícil, porque nós temos os capins que são predominantemente de clima tropical. Então, acaba que chegando na seca, todos eles vão sofrer, porque falta ali água, que é essencial, e temperatura também. Então, no geral, os capins vão sofrer mais. Temos algumas espécies que são mais tolerantes à seca, que também podem ser utilizados. Inclusive, foi lançado há pouco tempo pela Embrapa o capim paiaguás. Então, ele foi desenvolvido com essa intenção de ser mais resistente à seca. Então, a gente teria que avaliar a sua área para ver se ele iria bem. Entendi muito essa pergunta do Vinícius Manfredini, lá de Tailândia, no Pará. É aconselhável o plantio de gramíneas em consórcio? Não sei se ele está querendo dizer se era mistura de variedades. Eu, sinceramente, não sou muito a favor. É complicado. Assim, eu sou a favor de... você quer plantar?
vai lá num talhão da sua fazenda e planta X capim. Vai para o outro talhão, Sim. né? Planta outro capim. Agora, misturar variedades e plantar numa área só, eu não sei se seria viável. Não é viável, não. Porque o boi é seletivo, né, Sim. Lara? Já recebi essa pergunta algumas vezes também. O que eu sempre digo é, se for colocar junto, porque mesmo a gente falando que às vezes não é bom, a pessoa insiste, pode colocar mais que você coloca espécies com anatomia e fisiologia parecidas. Porque senão você coloca um ali, por exemplo, uma decumbens que é menorzinha e você mistura com um braquiarão que fica maior. Abafa então, uma ela. abafa a outra. E pode ser que o animal tenha preferência. E como que você vai fazer? Vai ficar lá no seu piquete uma touceira pequenininha, uma touceira grande, então vai te dar um problema maior. Então, nesse caso, o que eu prefiro e aconselho é colocar espécies diferentes em diferentes piquetes. Porque pode até acontecer de uma ser mais susceptível a alguma doença, você sofra ali, mas tem a do lado que é diferente, não sofreu tanto. Então, é bom ter essa variedade na propriedade. Um abraço pro Brizola. Ei, Brizola, lá de Cuiabá. Ô, Lara, poderia me adiantar quantos quilos de sementes de guandu ou quantas plantas seriam indicadas para o consórcio com as braquiárias? O guandu é semente ou É semente. É semente. Sim. Depende da variedade, de como que você braquiárias. vai fazer essa semeadura, se vai ser a lança ou se vai ser a linha. Temos que tomar esses cuidados e sempre ter a recomendação técnica. O Antônio, lá do Mato Grosso. Manejo rotativo é melhor que o rotacionado? Eu acho que não existe um melhor do que o outro, existe o que é mais adaptável à sua propriedade, à sua região. Se você fizer um muito bem, você não precisa pensar tanto no outro. Então, acho que vai do manejo. Se você fizer um muito bem, ele vai dar super certo. E se você fizer o outro também muito bem, vai dar certo. Um abraço pro David Cavati, tá lá na Itália acompanhando o Giro do Boi. Ele trabalha com... Ele trabalha com placas solares lá, tá na Europa, viaja. Eu vou estar em julho aí na Itália, viu, meu amigo David? Você me fala onde é que você vai estar, eu vou te visitar aí, tá bom? E acompanha o Giro do Boi. Tem gente do mundo inteiro que acompanha, não são os brasileiros que moram fora, trabalham fora, mas aí para matar a saudade, né? Eles ficam acompanhando a gente aqui. Ô Mauro, pergunta aí pra Lara aí, por favor, qual seria melhor o Estilosantes Campo Grande no consórcio com que capim? Provavelmente essa informação ele vai pegar e passar para a família dele que tem fazenda aqui no Brasil. Sim, eu já vi o Campo Grande com a decumbens, que seria a braquiarinha. Por ela ser ali de um porte menor, ela tolera mais erro de manejo e acaba não competindo também com o estilosante. A decumbens, ela vai bem, eu falo em quase tudo. Então, fica muito bom. A decumbens, a marandu, que seria o braquiarão, também fica bom. E vai depender, mais uma vez, como eu sempre ressalto, é bom, mas depende do manejo. Ela sabe, ela entende, né, pessoal? Novinha assim, mas entende. Um abraço pro Luiz Moreira. Luiz Moreira, é isso? Vamos ver, é ele, esse mesmo, Luiz Moreira, lá de Minas Gerais. Última pergunta. Consórcio de Mombaça com Piatã. A Lara é a favor? Mombaça com Piatã. Eu não indicaria por Não. essa questão. A Piatã, olha só, a Piatã tem uma recomendação de altura em torno aí de 30 a 40 centímetros e o Mombaça 80, 90. Então, olha essa discrepância. Eu tenho certeza que o Mombaça vai chegar a crescer mais do que o Piatã e ainda vamos ter que ficar de olho se o animal não vai preferir uma ou a outra. Maravilha. Queria agradecer, pessoal, a Lara Gabriele Silva Souza. Ela é zootecnista, está fazendo mestrado agora em forragicultura e pastagens, né? E é coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da empresa SBS Green Seeds, localizada em Penápolis, né? Aqui no estado de São Paulo, mas que atua, tem técnicos aí, ó, rodando todo o Brasil para ajudar você aí na sua agricultura, na sua pecuária. Obrigado pela sua disponibilidade de vir do interior de São Paulo até aqui a capital para prosear com a nossa audiência. Apareça sempre aqui no programa. Pode você deixar. dá bastante audiência e você com certeza ajuda muito os nossos produtores rurais. Fico muito feliz, obrigada novamente pela oportunidade. Esse é um assunto que eu sou apaixonada, se deixar eu falo aqui o dia inteiro. E obrigada a todos aí pelas perguntas, foram ótimas perguntas e espero ter ajudado um pouco. E assim que chegar outras perguntas também, a gente vai mandar para você. Você pode gravar lá mesmo da empresa, que respondendo para cada um, pode ser? Com certeza, Então, tá podem bom. mandar. Obrigado, viu, Lara?